satélites do Distrito Federal. Nestas oportunidades, o governador se reúne com as lideranças locais, com o seu secretariado, com os parlamentares e discute in loco as questões vinculadas a cada uma dessas administrações. Numa dessas visitas, exatamente à Ceilândia, o governador teve a oportunidade de se reunir, como eu disse, com toda a sua equipe de governo e com as lideranças locais. E naquela oportunidade, ao ouvir os reclamos daquela população, daquelas lideranças políticas também vinculadas àquela cidade, tomou medidas extremamente importantes. Medidas essas que mexem sobremaneira com aquela região. Na área da infraestrutura, em setores ligados aos feirantes, à higienização da cidade, à limpeza da cidade, à regularização de ocupações de áreas públicas, a questão de escrituras de algumas propriedades não escrituradas, ligadas a antigos moradores da expansão do setor O. Na área educacional, a criação de novos ambientes, de novas escolas, creches, esporte, lazer, trânsito, transporte urbano, enfim. O governador tem dado aqui uma demonstração, uma forma nova de governar. E isso nos deixa, naturalmente, orgulhosos desse tipo de procedimento. E ontem, antes de ontem, também na Ceilândia, o governador teve a oportunidade de deslocar para lá a sua equipe e recepcionar o presidente da República, acompanhado de uma série de ministros. Nós, por outras obrigações, não tivemos a oportunidade de nos estar presente, de nos fazer presente, mas foi anunciado também um bom volume de recursos e de obras no Distrito Federal. Mas a mais impressionante e a mais surpreendente, não surpreendente, mais importante, a continuidade da obra do metrô, paralisada há mais de 13 anos, segundo palavras do governador, e ali foi acertado investimentos da ordem de 100 milhões de reais, dos quais 30 milhões do governo federal, vindo das emenda de bancada, e naquela oportunidade anunciada a sua liberação. Portanto, 70 milhões do governo distrital. Tudo isso é possível, naturalmente, pelas medidas iniciais do seu governo, que no ato de coragem e de força política e de correndo sérios riscos políticos, como eu disse já nesta manhã, reduziu drasticamente o governo, de 36 secretarias para 20 secretarias, teve a coragem de reduzir inúmeros cargos em comissão e demitir, inclusive, servidores que estavam no governo, não sob a forma de concursos públicos. Mas o governo não se limita apenas às cidades satélites do Distrito Federal, à área do Distrito Federal. Ontem, sexta-feira, ou quinta-feira, e hoje, o governo desloca-se para as cidades do entorno e faz visita a todas as cidades do entorno, a grande maioria, e ao mesmo tempo sente as suas dificuldades e anuncia, inclusive, os recursos destinados a essas cidades do entorno, quando o presidente Lula, juntamente com o governador de Goiás e do Distrito Federal, sobrevoam a região do entorno. E aí é assegurado a liberação de um volume considerável de recursos para essas cidades satélites. Portanto, eu queria aqui louvar essa forma de governança, essa forma de atuação do governador José Roberto Arruda. Como eu disse, que não se limita apenas às cidades satélites do Distrito Federal. Integra e entende o governador do Distrito Federal
que as cidades do entorno estão perfeitamente integradas à situação ou à população da Grande Brasília. Se nós não resolvermos as questões na área da saúde, que foi um dos enfoques dado a essas visitas, Hospital de Santo Antônio descoberto, Hospital de Valparaíso, se nós não criarmos equipamentos nessas cidades, certamente os hospitais de Brasília não terão como suportar o volume de pessoas que procuram os nossos equipamentos aqui no Distrito Federal. É lá, em cada município, que temos que dotar de equipamentos necessários para que não haja esse verdadeiro turismo de doentes à busca de uma consulta no Distrito Federal e nos grandes centros ou nos centros de importância, centros que dispõem desses equipamentos. Temos que dotar, portanto, a área dos pequenos municípios para evitar esse fluxo de doentes ou fluxo de pacientes na busca apenas de uma consulta. Ao mesmo tempo, é necessário também que, além de dotarmos os municípios desses equipamentos necessários para os atendimentos iniciais, regulamentemos de uma vez por toda essa questão da Emenda Constitucional 29, definindo claramente as funções e as obrigações de município, Estado e União. E aí eu volto a insistir para um atendimento integral, incluindo inclusive a assistência a medicamentos. Não é possível que se deixe uma pessoa na busca de uma consulta médica, às vezes na espera de 60 dias. E após a consulta, sair esse paciente de poucos recursos, muitas vezes, sem o atendimento integral do produto, sem dar-lhe os medicamentos. E isto vai, naturalmente, entrar num novo ciclo. Não toma os medicamentos, mascara o atendimento e volta novamente à fila na busca de uma nova consulta. E quando muitas vezes chega até mesmo a buscar os casos de emergência. E aí sim, o país gasta muito mais, porque se dá a processo de internação, chegando às vezes até casos de UTI, quando poderia ter sido evitado lá no pequeno município, com atendimento integral, às vezes em torno de 50, 60 reais, que o pobre não tem, que o pobre não dispõe. E que chega na farmácia, apesar de ter sido atendido depois de 60 dias, e passa a auscultar o balconista, que não tem, naturalmente, a formação necessária, que não vai ter o tempo, como teve o médico, de ouvi-lo. E, às vezes, com 3 produtos na prescrição, ele pergunta para o balconista, que começou, muitas vezes, limpando o chão, e agora já começa a ler receitas. E ele pergunta, qual é o mais importante? O balconista, que é comerciante, que está ali para atender, naturalmente vê que entre os produtos tem um que tira a dor. E lhe diz, esse aqui tira a dor. E aí ele compra aquele que tira a dor. Volta para casa, a doença é mascarada, se agrava, volta novamente ao ciclo da espera da consulta, a internação na emergência, e isso fica muito mais caro para o país. Permite, Vossa Excelência? Por favor, senador Lobão. Embora sem a legitimidade de Vossa Excelência, que tão bem representa o Distrito Federal como senador da República, eu tenho por igual interesse nesta cidade porque aqui vivo e aqui exerço o meu mandato de senador também. Nós todos, portanto, temos interesse com Brasília.